Essa é a parte 2 de Legendary Car Island System. Nos capítulos anteriores, Yang Shen saiu do seu emprego pois não aguentava mais o seu chefe roubando as comissões dos seus projetos, mesmo que seus colegas o alertassem para não se demitir. Yang Shen estava determinado, pois seus pais, quando morreram, ainda deixaram uma casa e um carro para ele, e ele iria trabalhar como motorista de Uber por enquanto. E como notícia ruim, vem quando tudo está ruim. Ainda no estacionamento da sua empresa, Yang Shen recebe uma mensagem de sua namorada, terminando tudo, dizendo que ele não dá vida que ela merece. Mesmo ele não entendendo que dia estava sendo aquele, ele decidiu continuar firme no seu trabalho de Uber. E após sua primeira corrida ter lhe dado uma crítica ruim, ele recebe ajuda do sistema informando que a partir de agora críticas ruins seriam convertidas em bônus, que poderiam ser dinheiro, posses ou carros de luxo. Após se vincular com o sistema, Yang Shen recebeu uma participação de 28% no All Island Hotel Group, tornando-se o segundo maior acionista. Em sua segunda corrida, Yang Shen estava levando Wang Jiayi para o Island Hotel Group, que também era seu lugar de destino para tomar posse de sua aquisição dada pelo sistema. No hotel, Yang Shen tem várias desventuras, pois sua ex-namorada está lá, e uma conhecida está com outro homem hoje, provocando-o com várias insinuações, desde perseguidor a valentão. O acompanhante de Wang Jiayi também toma as dores, pois ficou sabendo que Yang Shen foi rude com ela durante o trajeto do Uber. Após várias discussões, o gerente reconhece Yang Shen como o segundo maior acionista e manda os seguranças retirarem todos os que o estavam incomodando. Com isso, Yang Shen pede para Wang Jiayi ficar ali, pois ele quer jantar com ela e se desculpar por ter sido rude com ela mais cedo no carro. Wang Jiayi aceita o convite, e depois de contarem um pouco da vida, um do outro, e trocarem vários flertes, Yang Shen se retira para o quarto do hotel, e deixa um convite de forma subjetiva para Wang Jiayi ir até seu quarto. Assim, Wang Jiayi vai até o quarto de Yang Shen e, após vê-lo, ela não resiste ao seu corpo bem definido e aquele abdômen. E com isso, eles passam uma emocionante e apaixonada noite juntos. Continue agora com os capítulos atuais. No dia seguinte, ao acordar, Yang Shen percebe que Wang Jiayi já havia saído, e ao se levantar, puxando os lençóis, Yang Shen percebe que foi ele quem retirou a pureza de Wang Jiayi. Ele foi o seu primeiro homem. Sobre a mesa, Wang Jiayi deixou uma carta dizendo: "Ontem você fez um bom trabalho, e estou muito satisfeita com você. Os 3.000 yuan na mesa são suas taxas pelo serviço. Não saia durante o próximo mês, recupere suas forças, e quando eu receber o salário no mês que vem, voltarei para te convidar para uma noite de festa." Yang Shen pensa, essa mulher é um pouco interessante. Após isso, no edifício financeiro, Aishan, Yang Shen estava na recepção, informando que estava ali para recolher algo. Um jovem rapaz se aproximou e disse: "Olá, Sr. Yang, sou o Sr. Shan, diretor do escritório de administração do edifício. Um momento, vou atendê-lo agora mesmo." Enquanto isso, duas recepcionistas ao lado comentavam entre si, dizendo que o novo chefe era tão jovem que provavelmente era um filho rico. Uma delas ponderou: "Eu me pergunto se ele vai demitir alguém ou algo assim." Em seguida, o Sr. Shan retornou e disse: "Sr. Yang, todas as suas coisas estão aqui dentro, você pode verificar. E se houver algum problema, eu o resolverei imediatamente." Yang Shen respondeu: "Não precisa verificar, pois acredito que o gerente Shen é uma pessoa disciplinada e não mexerá nas minhas coisas. Além disso, vou precisar da sua ajuda para gerenciar o prédio no futuro." Com um ar de satisfação, o gerente chamou todos ali para cumprimentar o Sr. Yang. Após agradecer a todos pelas saudações, Yang Shen, agora no comando do prédio, chamou o gerente Shen e solicitou informações sobre a situação dos aluguéis dos apartamentos 1506 a 1508. O gerente mostrou as informações dos aluguéis no computador e explicou que o arrendatário era o Sr. Zhang Jinjian, cujo contrato vencia no final do mês. Ouvindo isso,
Yang Shen disse, gerente Shen, me acompanhe até lá. E o gerente respondeu, está bem, Sr. Yang. No elevador, o gerente pediu desculpas a Yang Shen e explicou que um cliente tinha uma consulta agendada para falar sobre o aluguel. Yang Shen instruiu o gerente a atendê-lo primeiro, pois ele iria aguardar. Assim que saíram do elevador e chegaram à agência de publicidade Jinjin, que era o seu antigo local de trabalho, Yang Shen cumprimentou seus antigos colegas de trabalho. Um colega se aproximou e disse, Yang Shen, por que se demitiu? Por que não te ajudo a pedir um favor ao Sr. Zhang e ao diretor Li? Yang Shen agradeceu e respondeu que não era necessário fazer isso. Ele estava ali apenas para pegar seu salário e perguntou onde estava Zhang Jinjian, imaginando se ele estaria se escondendo no escritório. Zhang Jinjian apareceu e perguntou por que Yang Shen estava gritando e se ele não sabia que aquele era um lugar de trabalho. Yang Shen disse, pensei que você não teria coragem de sair. Você está pronto para pagar a comissão que me deve? Zhang Jinjian respondeu, se quiser uma comissão, seja um bom rapaz e volte a trabalhar. Se fizer pelo menos uma venda a cada mês, pagarei 10.000 após 10 meses. O que acha? Yang Shen retrucou dizendo, por que está falando como um idiota? Você prometeu uma comissão de 20% em um caso bem-sucedido, sem condições. Zhang Jinjian, com um sorriso largo no rosto, rebateu, onde estão as provas? Você tem que ter provas. Vai dizer que eu disse isso e que eu disse que você não me prometeu dinheiro e que trabalharia de graça para mim. Yang Shen afirmou que a prova estava em toda a empresa, que todos escutaram e que a evidência estava nos corações das pessoas. Zhang Jinjian se dirigiu a todos ali presentes e pediu que dissessem se ele prometeu ou não uma comissão de 20% a Yang Shen. Alguns ficaram calados, outros disseram que talvez Yang Shen tenha escutado errado. Yang Shen pensou que essa gente mal sabia que o hoje deles poderia ser o amanhã dele. Nesse momento, um homem se aproximou e disse a Yang Shen, o Sr. Zhang tem sido muito gentil contigo, então agradeça e volte ao trabalho como um bom rapaz. Zhang Jinjian, em tom desafiador, diz que valoriza o talento de Yang Shen e que aquela é a sua única oportunidade. Ele ordena que Yang Shen volte ao seu lugar e se ponha a trabalhar. Zhang afirma que tem que descer para falar com a direção sobre a renovação do contrato e ressalta que manter tantos funcionários não é uma tarefa fácil. Yang Shen retruca, eu saí para trabalhar e ganhar dinheiro, mas nem mesmo recebo o que mereço. E você quer que eu seja grato? Você é um verdadeiro sem-vergonha. Eu gravei tudo o que você disse, e vou solicitar o procedimento de arbitragem. Zhang Jinjian grita para que fechem a porta imediatamente. Quando a porta é fechada, o diretor Shen, que está do lado de fora com um cliente, se pergunta por que a porta foi fechada e se o chefe está bem. De volta ao escritório, Zhang Jinjian, com uma cara irritada, exige que Yang Shen apague a gravação imediatamente, prometendo deixá-lo ir embora caso ele o faça. Em seguida, Zhang pega um computador e o joga no chão, quebrando-o. Ele acusa Yang Shen de destruir o computador da empresa e anuncia que irá cortar o salário dele como punição. Yang Shen, mantendo a calma, diz que ainda está gravando e que possui todas as provas. Ele informa a Zhang que existe uma função de backup na nuvem, e mesmo que Zhang apague a gravação do seu telefone, ela ainda estará salva na nuvem. Zhang grita furiosamente para Yang Shen, você é um sem-vergonha, gravando em segredo. Enquanto a tensão aumenta no ambiente, a situação parece estar se complicando cada vez mais. O embate entre Yang Shen e Zhang Jinjian está longe de acabar, e as consequências de suas ações podem ser significativas para ambos. Nesse momento de confusão, outro funcionário se aproxima e sugere que deem uma surra em Yang Shen primeiro e depois destruam os backups das gravações. Ele propõe que depois disso, aleguem que Yang veio para destruir os computadores da empresa e o forçaram a se submeter. Logo em seguida, ouvem-se batidas na porta e Zhang Jinjian vai abrir. Ao abrir, ele vê o diretor Shen e pergunta por que ele está ali pessoalmente, pois iria descer para falar com ele sobre a renovação do contrato. O diretor Shen responde, procuro o Sr. Yang. Por quê? Fecha a porta em plena luz do dia.
Você não fez nada ao Yang, certo, Sr. Yang? Zhang, confuso, pergunta quem seria esse Sr. Yang, e o diretor Shen aponta para Yang Shen, o novo proprietário do edifício. Ele revela que Yang comprou o edifício financeiro Aishan por 2 milhões e agora é o novo chefe. Alguns funcionários ficam espantados e começam a especular sobre a situação. Alguns pensam que talvez Yang tenha vindo trabalhar ali apenas para experimentar a vida como um menino rico. Outros não conseguem acreditar que ele realmente tenha gasto 2 milhões para comprar o edifício financeiro, e alguns até desconfiam que ele comprou o prédio inteiro apenas para se vingar. Enquanto as revelações causam alvoroço entre os funcionários, Yang Shen permanece calmo, e o diretor Shen se desculpa por chegar tarde e por ter atendido aquela ligação. Yang agradece ao diretor e diz que está bem. Zhang Jinjian, ainda sem entender completamente a situação, questiona o que o diretor Shen quer dizer com o novo chefe é ele. O diretor Shen se apresenta formalmente e confirma que Yang comprou o edifício financeiro Aishan por 2 milhões, tornando-se o novo dono do prédio. A notícia deixa os funcionários perplexos, enquanto todos tentam assimilar a surpreendente reviravolta na história de Yang Shen. A verdade sobre sua posição no edifício e o motivo por trás de sua chegada se tornam o centro das atenções, gerando diversos comentários e especulações entre eles. Um outro empregado se aproxima do diretor Shen e pergunta se existe a possibilidade de que ele tenha se enganado, pois ele simplesmente tem o mesmo nome que o novo chefe. O diretor Shen reage exaltado, gritando: "Você está me chamando de cego e nem mesmo sabe quem é o chefe, não é?" Zhang Jinjian se aproxima de Yang Shen, constrangido, e segura sua mão enquanto diz: "Não se irrite, Sr. Yang. Você entendeu errado. É verdade que fiz algo errado e devo ser punido. Então, vou dobrar o pagamento que corresponde ao Sr. Yang e deixar para trás toda essa infeliz questão. Está bem para você?" O diretor Shen pergunta a Yang se ele já havia trabalhado ali antes e se eles ainda lhe devem salários. Com essa pergunta, Yang Shen apenas se cala. O diretor Shen grita, virando-se para Zhang Jinjian, e diz que no contrato estabelece claramente que devemos agir de boa fé e de acordo com a lei. Caso contrário, temos o direito de rescindir o contrato e reivindicar 3 vezes o valor do aluguel. Você não se esqueceu dessa cláusula, não é? Diz o diretor, deixando Zhang espantado com sua reação. Yang Shen, com um sorriso no rosto, sugere que, se existe essa cláusula no contrato, eles deveriam escutar a gravação que ele possui em seu celular. Ao reproduzir a gravação, Zhang diz: "Yang Shen, se quiser uma comissão, você pode voltar a trabalhar agora, e eu lhe darei 10 mil. Se fechar pelo menos um acordo a cada mês, que tal 10 meses? Zhang pede a Yang para que o escute, argumentando que não precisam brigar e que está disposto a pagar-lhe 3 vezes a comissão. Ele sugere que Yang apague a gravação, encerrando o assunto dessa forma. Entretanto, Yang Shen responde decidido: "Só quero o que me é devido, não quero nem um centavo a mais." Ao sair do local, Yang diz ao diretor Shen: "Deixarei que você se certifique de que estou satisfeito, entendeu?" O diretor prontamente responde: "Não se preocupe, Yang, vou garantir que seja bem feito para você." Zhang, observando a conversa, fica espantado e grita para Yang parar e o questiona: "Eu já cedi a você. Por que precisa me liquidar? O que te faz pensar que não farei o mesmo com você no futuro?" Yang responde de forma firme: "Nunca fui alguém que se expõe dessa maneira, então por que eu o deixaria se pensasse tanto nisso?" Irritado, Zhang pergunta se então não será negociável, e Yang responde: "Quem é você para discutir isso comigo?" Zhang, sentindo-se desafiado, dirige-se a todos presentes e anuncia uma recompensa de 50 mil yuanes para quem conseguir o telefone de Yang Shen, e mais 100 mil caso o celular seja quebrado, além de duplicar os salários. Yang Shen ri e diz para Zhang que sua palavra não vale nada, uma vez que ele não cumpriu as comissões prometidas a outros funcionários em várias ocasiões. Com toda essa comoção, o diretor Shen pega seu telefone e chama a equipe de segurança para o 15º andar imediatamente. 10 minutos depois,
algumas recepcionistas observam a presença de vários seguranças no local e se perguntam o motivo. Elas se questionam se Jinjian ofendeu alguém. O diretor Shen aponta para Zhang Jinjian e pergunta quem se atreve a se meter com o Sr. Yang. Zhang fica atordoado e não sabe o que fazer. Nesse momento, Yang Shen se aproxima do diretor Shen e diz que vai deixar esse assunto com ele. O diretor responde que conduzirá esse assunto da melhor maneira possível. Yang Shen exclama para todos que devem apresentar denúncias e informar os crimes de Zhang Jinjian, pois ele logo sairá do negócio e, se ninguém falar agora, quando ele sair, ninguém receberá nada devido à falência. Com isso, os funcionários começam a acusar Zhang, dizendo que ele os obrigava a fazer horas extras sem pagamento e os envolvia em financiamentos suspeitos para firmar contratos. Também acusam Zhang de reter seus salários sem motivo. Até o braço direito de Zhang, seu funcionário de confiança, o denuncia, afirmando que agia sob as ordens de Zhang. Zhang fica espantado com essas acusações, mas seu subordinado continua e declara que, agora que o Sr. Yang está incentivando a denúncia, ele também se levantará contra as injustiças até o fim. Enquanto observa essa cena, Yang Shen pensa que Zhang é realmente cínico. Após toda a comoção, Zhang Jinjian é expulso do local, e ele, bravo, diz para Yang Shen que ele o arruinou e que isso não ficará assim. Yang responde que Zhang se arruinou com suas atitudes e ao infringir a lei trabalhista, e que não pode fazer tudo só por ser o chefe. Com o escritório sendo fechado, os funcionários também estão indo embora, já que não terão mais seu local de trabalho. Nesse momento, Yang Shen anuncia que abrirá uma empresa no mesmo local e convida aqueles dispostos a trabalharem com ele a levantarem a mão. Todos os funcionários se mostram dispostos a trabalhar. Yang percebe Liu Wen empolgado e lembra que ele era o escravo de Zhang e sugere que o sigam, pois é hora dele ir, pois ali ele não é bem-vindo. Liu Wen implora para ficar e trabalhar para Yang, pois também denunciou as arbitrariedades de Zhang Jinjian. No entanto, Yang Shen rejeita a ideia e o manda sair. Após se despedirem, Yang Shen avisa que estará esperando por eles quando retornarem em 2 semanas para trabalharem na nova empresa. Enquanto se dirige ao seu carro no estacionamento, Yang Shen reflete que agora que acabou com sua vingança, retornará ao seu trabalho normal. Dentro do carro, ele vê no aplicativo que tem um pedido de corrida bem próximo, a apenas 500 metros, e parte para sua próxima corrida. Ao chegar ao local, ele percebe um casal e nota que a garota se parece com uma colega de sua universidade, Wang Lixin. Ao se aproximar, confirma que é realmente ela. Entrando no carro, Wang Lixin também reconhece Yang Shen e o cumprimenta, perguntando como ele está. Ele responde que é uma grande coincidência e pergunta se ela está saindo com seu namorado. Wang Lixin apresenta seu namorado, An Jiankun, e menciona que Yang Shen era seu colega de classe na universidade, destacando sua inteligência e beleza que atraía muitas garotas naquela época. Yang Shen revela que ele e sua ex-namorada terminaram um relacionamento. Wang Lixin lamenta que Yang tenha rejeitado tantas garotas por sua ex-namorada e pergunta se ele se arrepende disso. Yang responde questionando a necessidade de fazer essa pergunta. Wang Lixin continua a conversa e agradece a Yang Shen por tê-la rejeitado, afirmando que se tivessem se envolvido naquela época, ela teria tido uma vida difícil com ele. Zhang Jiankun pergunta se ele também foi rejeitado por Yang Shen naquela ocasião, e Wang Lixin confirma, mencionando que ele a rejeitou, mas não a humilhou. Yang Shen se desculpa se disse algo errado no passado, e Zhang Jiankun aproveita para oferecer um emprego na empresa onde trabalha como gerente de planejamento. Yang Shen educadamente recusa, afirmando que está satisfeito trabalhando como motorista de aplicativo. Wang Lixin pede para Yang Shen fechar as janelas e ligar o ar-condicionado, pois estava fazendo muito calor e Yang responde que a plataforma não obriga a ligar o ar-condicionado, mas que poderia fazê-lo caso eles fossem educados e amigáveis. Zhang Jiankun se irrita com a resposta de Yang Shen e o ameaça, mas Wang Lixin pede para ele ligar o ar-condicionado e finge que nada aconteceu. Yang Shen retruca, dizendo que não vai ceder à pressão das mais críticas e que, se eles quiserem, podem sair do carro. Zhang Jiankun insiste para que Yang pare o carro e, após sair do veículo,
grita para Yang Shen sair também. Yang responde que não vai sair, pois está muito calor e sugere que eles aproveitem o sol de verão fora do carro. Após essa situação, ele parte com o carro, deixando o casal furioso, já que ficaram no meio da ponte e terão que sair dali caminhando. Com raiva, eles deixam uma crítica ruim para Yang Shen, que imediatamente recebe a notificação da má avaliação. No entanto, o sistema recompensa o proprietário com 2 milhões em dinheiro por causa dessa crítica ruim. Vendo os comentários negativos, Yang Shen sorri e ironiza que deve ser bem agradável apreciar o sol de verão em pleno meio-dia. Ele para em uma loja para comer algo e, de maneira astuta, decide se vitimizar ao fazer um depoimento para o serviço de atendimento ao cliente para revisão. Ele diz: "Eu deixei meu trabalho alguns dias atrás, então pensei em dirigir um Uber por um tempo. Se você sentir vergonha de me conhecer, finja que não me conhece quando nos encontrarmos no futuro." Yang ainda afirma ter enviado a gravação para revisão e compartilhado no grupo para que todos ouvissem. Wang Lixin percebe os comentários no grupo e nota que Yang Shen publicou a gravação lá, o que resultou em muitas críticas. Alguns comentários dizem que Wang Lixin está sendo injusto e despreza Yang Shen por trabalhar como motorista de aplicativo, humilhando-o deliberadamente. Outra mensagem questiona a atitude vilã de Wang Lixin por denunciar primeiro. Zhang Jiankun, namorado de Wang Lixin, fica furioso com a situação e ameaça matar Yang Shen. Ele sugere que Wang Lixin convide Yang Shen para um banquete no Hotel Booking no domingo, atraindo-o e fazendo passar vergonha na frente de todos. Naquele dia mais tarde, Yang Shen estava fazendo outro pedido. Ele estava conversando com seu cliente, perguntando onde estava, já que ele estava no local combinado. No entanto, o cliente lhe disse que estava chovendo muito e como ele ia chegar lá. O protagonista respondeu que ele teria que esperar, pois iria buscá-lo imediatamente. Ele pegou um guarda-chuva e foi em direção ao cliente, cumprimentando uma pessoa no caminho. Ele perguntou se a senhora Chan estava ali, e ela confirmou. Parecia que a garota estava um pouco arrogante, dizendo a Yang Shen que havia muita água no chão e que ela não conseguia atravessar a pé. Ela perguntou se ele poderia levá-la, mas ele disse que não oferecia esse tipo de serviço, a menos que ela tivesse um problema nas pernas. Isso fez com que a garota dissesse a Yang Shen que ele deveria olhar seus novos sapatos e por que ele não a estava carregando. Ela disse que muitas pessoas tentaram carregá-la e ela não teve a oportunidade de retribuir o favor. No entanto, Yang Shen novamente se desculpou, dizendo que não oferecia esse tipo de serviço e que o máximo que podia fazer era dar um guarda-chuva e caminhar até lá com ela. A garota arrancou o guarda-chuva dele e disse que estava surpresa com sua atitude. Depois de entrar no carro de Yang Shen, eles eventualmente chegaram ao destino. Yang Shen disse à garota que ela podia sair do carro com todas as suas coisas agora que haviam chegado. No entanto, a garota respondeu com um não, dizendo que havia muita água no chão e seus sapatos poderiam sujar. Ela disse que ele teria que levá-la de carro até o local. Yang Shen ficou perplexo com sua atitude e disse que um carro não era um avião, então como ele poderia levá-la para cima? A garota insistiu para que ele dirigisse até a entrada do prédio para que ela pudesse subir sem se molhar. A garota ficou um pouco irritada e disse a Yang Shen que ela não se importava, e como ela estava no negócio de cuidar das pessoas, ele deveria fazê-la feliz. Ela estava descontente com ele e estava prestes a apresentar uma reclamação contra ele. Yang Shen disse a ela que estava bem e a incentivou a sair do carro e fazer a reclamação. A garota se recusou e disse que não sairia do carro até que ele a levasse para cima. Yang Shen então saiu do carro e disse que ela poderia ficar o tempo que quisesse, pois ele iria merendar. Isso fez com que a garota saísse do carro e dissesse a ele que iria apresentar uma reclamação contra ele. No entanto, num piscar de olhos, Yang Shen entrou no carro, arrancou e deixou a garota para trás. Parecia que isso era um plano dele para frustrá-la. Yang Shen ria e comentava sobre a diversidade de pessoas estranhas que existem. De repente, ele percebeu que estava sem chá.
O sistema o parabenizou por receber uma crítica negativa e uma reclamação por sua força, recompensando-o com 50 gramas de folhas de chá secas da árvore-mãe. O sistema lhe disse para abrir o tronco e recuperar a recompensa da árvore-mãe. Yang Shen estava impressionado, mas perguntou por que a recompensa era apenas 50 gramas. A garota explicou que esse produto era mais caro que ouro, e que uma safra anterior de 20 gramas tinha superado os 200.000. Isso deixou Yang Shen surpreso, pois ele não imaginava que uma folha de chá pudesse ser tão cara. Depois de um tempo, Yang Shen decide fazer um pouco de chá com as folhas que o sistema lhe deu. No entanto, naquele momento, o sistema o informa que foi detectada uma avaliação negativa adicional do passageiro, ativando assim uma recompensa de ataque crítico. O sistema o parabeniza e diz que o proprietário ganhou uma vila número 1 em Big Yang. Ele pede a Yang Shen para esperar pela recompensa na manhã seguinte em sua casa, onde as propriedades, chaves e outros itens serão enviados por correio. Yang Shen, ainda dentro do carro, pensa sobre a vila número 1 do complexo de vilas de Bingyang, que costumava ser o prédio mais alto, com um valor de pelo menos 500 milhões de yuanes. Ele comenta sobre a surpresa de receber uma crítica adicional e menciona que o chá tinha um sabor realmente bom. Nesse momento, Yang Shen percebe uma garota que entra no carro. Ele pergunta o que ela queria dizer com essa ação, mas ela lhe mostra um maço de dinheiro e diz que se ele dirigir, todo aquele dinheiro será dele. Ela está basicamente subornando. No entanto, Yang Shen recusa e explica que o carro não é um táxi, mas sim um serviço de reserva online. A garota deve fazer a reserva através da plataforma e, quando o carro reservado chegar, ela poderá entrar. Como ela não fez uma reserva prévia, terá que sair e pegar outro meio de transporte. A garota argumenta que, se ela disser para Yang Shen dirigir, ele deve fazê-lo. Enquanto eles discutem, alguém se aproxima do carro de Yang Shen e bate na porta. A pessoa pede para que Yang Shen abra a porta. A garota avisa Yang Shen para não abrir e diz que, se ele abrir, ela o matará com mordidas. Yang Shen pergunta se ele a conhece, o que a deixa desconcertada. Yang Shen então pergunta ao recém-chegado se ele a conhece, o que faz com que o homem diga que ela é sua namorada e pergunta se Yang Shen acha que eles se conhecem. A garota, irritada, pergunta ao homem quem ele pensa que é. Ele responde que eles só tiveram um encontro às cegas. O homem, irritado, diz à garota que o pai dela deve 5 milhões à sua família e que o pai dela o ajudou a pagar as dívidas. Ele questiona por que ela age como se não soubesse disso. A garota se volta para Yang Shen e diz que, se ele a entregar a ele a estuprará e Yang Shen será cúmplice disso. Yang Shen apenas pergunta por que ela não chama a polícia, pois ele é apenas um motorista e não quer se envolver na briga entre eles. Isso faz com que a garota alterada pergunte a Yang Shen. A garota, perturbada, pergunta a Yang Shen por que ele era um covarde, um fraco e não servia para nada. No entanto, Yang Shen responde que quem é o covarde, perguntando se acaso não é o pai dela o mais covarde. Ele explica que não tem nada a ver com ela e não tem obrigação de protegê-la. A garota vê que o homem está tentando entrar à força e se agarra a Yang Shen, pedindo ajuda. Yang Shen apenas responde que ela deve chamar a polícia, o que a garota diz que fará. No entanto, ela menciona que mesmo se chamar a polícia, sua família não pode pagar de volta o dinheiro. O homem finalmente puxa a garota pelos cabelos através da janela e ameaça matá-la no carro. Ele diz a Yang Shen para abrir a porta e deixá-la entrar no carro, dirigir até os subúrbios e então ele deixaria a garota ir depois que terminasse de brincar com ela. Yang Shen ignora as palavras do homem, liga o carro, arranca e deixa o homem para trás. Enquanto eles se afastam, o homem grita que Yang Shen terá que esperar, pois ele o fará pagar pelo que fez. Depois que Yang Shen ajudou a garota a se livrar do rapaz que a estava assediando, ela tentou flertar com ele, mas Yang Shen não caiu em suas investidas. Ele a rejeita, dizendo que é inútil elogiá-lo, pois ele não tem interesse nela. Ele a deixa na porta e sugere que ela pegue um táxi para voltar para casa. No entanto, o rapaz aparece repentinamente em seu carro, ordenando que Yang Shen pare.
A garota pede a Yang Shen que não a deixe descer, pois o rapaz está atrás dela e se ele a pegar, ela estará em apuros. Com uma manobra habilidosa, Yang Shen consegue perder o rapaz que estava o seguindo. Isso impressiona a garota, que elogia Yang Shen por ser bonito e habilidoso. Chegando ao local de destino, Yang Shen diz à garota para sair do carro. A garota, provocando Yang Shen um pouco, diz que está lhe dando a oportunidade de levá-la para casa e que também lhe dará sua primeira vez, ao contrário do bastardo que queria tirá-la. Yang Shen pergunta à garota por que sente que está vivendo um conto de fadas com ele. Ele a instrui a sair do carro de uma vez por todas, e a garota, um pouco irritada, o chama de covarde enquanto sai. Enquanto ela se afasta, ela o xinga de imbecil. A cena muda para a Vila Bianjin, onde Yang Shen está chegando. Ele é recebido por um funcionário, que lhe entrega o certificado de produção, o contrato de transação e a chave de Bingyang, a vila número 1. O funcionário explica que todos esses documentos estão no certificado e que ela o levará pessoalmente até a vila mais tarde. Ao entrar no lugar, Yang Shen fica impressionado, pois tem tudo o que precisa e só precisa trazer algumas roupas. No entanto, ele recebe uma ligação do secretário do Conselho de Administração do Grupo Hoteleiro Todas as Ilhas. O secretário lhe diz que a próxima reunião do conselho está agendada. Yang Shen, que precisava comparecer a uma reunião na sede no dia seguinte à tarde às 3 horas, concorda em participar. No dia seguinte, ele chega à sede do grupo hoteleiro e pede desculpas por estar atrasado. Ele se apresenta como o Sr. Jian Shan. Enquanto é convidado a se sentar, é surpreendido ao ouvir que o novo segundo acionista é tão jovem, já que esperava que fosse um idoso. O trabalhador continua apresentando os membros do grupo hoteleiro. Este é o Sr. Slei Wanon, presidente do grupo Todas as Ilhas, e este é o Sr. Xangu, presidente da Tiamo Investimentos. O tema da reunião é o investimento na Tiamui Veleiro, uma empresa de encontros às cegas. Ao ouvir isso, Yang Shen pensa para si mesmo que a Tiamui Investimentos é a empresa de encontros às cegas de Wan. O Sr. Léguas não argumenta que, uma vez que agora eles se conhecem, eles devem ir direto ao ponto. Ele menciona a aventura de Yang Shen com o filho do Sr. Shan no hotel, e coincidentemente, o Sr. Shan também está presente. O Sr. Shan pergunta sobre o que eles queriam falar. O Sr. Shan sugere que eles não ofendam Yang Shen por falta de compreensão dos filhos. No entanto, Yang Shen diz que seu filho foi ótimo e pergunta se ele o perdoa. Ele responde que não o culpa e pergunta se ele é uma tartaruga ninja. O Sr. Léguas não pede ao Sr. Shan que dê um tempo a Yang Shen em prol de seu promissor futuro. Se não for possível, pedirá que seu filho peça desculpas a Yang Shen. Isso deixa o Sr. Shan irritado, dizendo que seu filho não fez nada de errado e que ele deveria ter defendido sua acompanhante quando ela estava sendo assediada. No entanto, Yang Shen parece não dar muita importância ao que ele diz e pergunta se há mais algo a ser discutido na reunião além da injeção de capital. O presidente responde que não, e Yang Shen, levantando-se, expressa sua discordância com a injeção de capital na Todas as Ilhas por parte da Tiamui. Enquanto ele sai, o Peli Azul pergunta se ele está indo embora. Quando Yang Shen finalmente sai da sala, o Peli Azul comenta sobre sua arrogância e questiona por que eles deveriam implorar a Yang Shen, já que ele tem muito dinheiro para investir no hotel. Mais tarde, o presidente diz ao Peli Azul para não ficar bravo, pois os jovens estão sempre um pouco irritados, e ele falará com Yang Shen sobre isso mais tarde. O Sr. Shan também discutirá com seu filho. O Peli Azul pergunta por que eles não podem resolver o problema com um pedido de desculpas, ao qual o presidente responde que está bem e que falará com o filho novamente. Depois de um tempo, Yang Shen se dirige para pegar seu carro, mas alguém por trás dele diz que finalmente o encontrou. A pessoa que fala é o valentão de antes, cercado por outros valentões. Yang Shen pergunta ao valentão por que ele estava ali, ao que o valentão responde que já havia dito a Yang Shen antes que desenterraria a garota se ela fosse embora com ele, mesmo que ele tivesse que fazê-lo à força. Yang Shen responde perguntando o que ele queria fazer com isso e se ele estava procurando uma briga.
O valentão responde que não há pressa, pois tem certeza de que vai dar uma surra em Yang Shen, mas não naquele momento. Ele planeja destruir o carro de Yang Shen primeiro, pois foi expulso dele. Os capangas começam a destruir o carro de Yang Shen. Diante disso, Yang Shen tira o telefone e começa a tirar fotos deles. O valentão, de forma arrogante, diz que não há problema em tirar fotos, mas alerta que Yang Shen precisará passar por um longo processo legal e que, enquanto isso, ele vai destruir o carro. Enquanto isso, um carro vermelho chega, e dele sai a mesma garota que Yang Shen havia levado antes. Enquanto pensa que o mundo é pequeno, ela pergunta ao valentão se ele enlouqueceu. Ela questiona por que ele destruiu o carro de Yang Shen, afinal, não havia prometido a ela que ficaria com ele até a noite e questiona o sentido disso. O valentão responde que queria destruir o carro porque suspeitava que o homem estava preocupado com ele. Ele alega que, dada a aparência dela, ela só está interessada em alguém que dirige um carro de aluguel online. A garota, no entanto, retruca dizendo que a família dela só deve dinheiro à família dele e que enquanto puder pagar a dívida, ela não olhará duas vezes para ele. Nesse momento, chega um rapaz, o mesmo que Yang Shen havia humilhado nos primeiros capítulos. O rapaz pergunta a Yang Shen o que ele fez para ofendê-lo, ao que o valentão responde que é uma longa história. O rapaz pergunta por que o valentão está lá depois da reunião de injeção de capital. Ele explica que é culpa dele, já que seu pai lhe disse para pedir desculpas, caso contrário, a injeção de capital de sua família não seria aprovada. Yang Shen, com um sorriso, coloca o braço sobre o ombro do rapaz, claramente planejando algo. Ele pergunta ao rapaz se a família dele é muito rica. O rapaz responde afirmativamente, dizendo que eles têm $1 bilhão no total. Yang Shen pergunta se ele conhece o valentão, e o rapaz revela que o valentão possui várias empresas imobiliárias nas quais sua família investiu. Yang Shen aproveita a oportunidade e pergunta se o rapaz quer resolver isso de uma vez por todas, sem pedir desculpas. O rapaz pergunta se Yang Shen quer que ele lide com o valentão, ao que Yang Shen sugere que o pai do rapaz empreste dinheiro à família Van Qianean para emergências. O rapaz responde perguntando por que Yang Shen não empresta o dinheiro, já que ele detém uma participação de 28% no grupo Todas as Ilhas, avaliado em mais de $3 bilhões. Yang Shen aponta para o seu carro e diz ao rapaz que ele continua dirigindo para Uber, perguntando se o rapaz não percebe o que isso significa. O rapaz estava prestes a dizer algo, mas Yang Shen interrompe e diz para ele contar ao pai da garota para trazer alguém ao seu escritório às 9 da manhã para discutir os detalhes. Ele fala alto o suficiente para que todos possam ouvir. Yang Shen se aproxima da garota ruiva e diz a ela que conseguiu trazer pessoas para investir em Tiamu antes das 9 da manhã e que conversou com elas sobre o empréstimo. Então, o Sr. Chan já aceitou e ela está disposta a discutir isso. Ela se lança alegremente sobre Yang Shen, dizendo que finalmente percebeu e que pensou que ele não poderia pegá-la com suas pernas longas. O valentão se aproxima do rapaz e pergunta qual é a situação, por que a família dele emprestou dinheiro para a família da garota ruiva e se ele está tentando atrapalhar. O rapaz se aproxima do valentão e diz que não é que ele não possa se dar bem com ele, é que Yang Shen é o segundo acionista do grupo Todas as Ilhas. Ele pergunta se o valentão entende o que está acontecendo. O valentão fica irritado e joga o bastão no chão, lamentando que Yang Shen seja provavelmente um jovem de uma família rica que saiu para ganhar experiência. Os capangas que o acompanham perguntam o que devem fazer, pois irritaram o jovem mestre de uma família rica. Yang Shen se aproxima do valentão e pergunta por que ele não disse que era o segundo acionista do grupo hoteleiro antes, evitando assim um mal-entendido tão grande. O valentão responde dizendo que pensou que todos eram como ele, acreditando que todo mundo sabe que ele é o filho de Shan Yang. Nesse momento, a polícia aparece e pergunta o que aconteceu e quem deles fez a denúncia. As garotas agitam seus telefones e dizem à polícia que foi ela, a ruiva, que fez a denúncia, porque o carro de seu amigo foi destruído. Os capangas do valentão apontam para ele e dizem à polícia que eles destruíram o carro por ordem dele e que, se quisessem prender alguém, deveriam prendê-lo.
O policial se aproxima do valentão e pergunta o que aconteceu, por que ele destruiu o carro de alguém. O valentão responde que se chama Chan Yun-shi e que seu pai é Chan, presidente do grupo Yahoo. Ele destruiu o carro porque Yang Shen roubou sua namorada. O policial pergunta se ele não deveria causar danos a Yang Shen. O policial examina um papel e diz que é verdade. O policial pergunta se ele está disposto a fazer uma compensação. O valentão responde que a compensação é possível, mas deve ser discutida e decidida pelo tribunal. No entanto, o policial pergunta se ele é estúpido, pois se trata de uma questão judicial e não é uma questão de pagar dinheiro, já que causar danos intencionais à propriedade alheia acima de $5.000 é um crime. O valentão menciona novamente que seu pai é Chan Yao-gu, mas o policial não se importa, dizendo que não importa quem é o pai dele, pois ele cometeu um crime ao danificar a propriedade de alguém. Ele diz para ele pensar em como vai consertar isso. O valentão responde ao policial que ele vai pagar pelo carro, já que não precisa do dinheiro. Ele pergunta a Yang Shen quanto ele precisa e se $100.000 são suficientes. Yang Shen pergunta se ele disse que aceitaria um acordo. Então, ele estava certo e o tribunal teria que decidir. O rapaz, apontando para Yang Shen, pergunta se $100.000 é muito pouco, como $200.000 soa. Dizendo que seu carro vale apenas $100.000 novos, então não deveria ser muito ganancioso. Yang Shen responde que não é uma questão de dinheiro, apenas queria justiça. Isso faz com que ele pergunte a Yang Shen se ele está tentando assustá-lo, dizendo que não importa que eles tenham antecedentes criminais, e que ele não precisa encontrar um emprego, apenas esperar por sua herança. Ele argumenta que não tem medo de nada nem de ninguém. No entanto, ele acaba sendo levado pela polícia. Enquanto eles o levavam, os policiais diziam que o rapaz era muito arrogante. Já na delegacia, o pai do rapaz chega ao local. O pai do rapaz diz a Yang Shen que ele só precisa nomear um valor à sua vontade. Isso faz Yang Shen explodir e argumentar que eles estavam muito unidos, pois tinham a mesma abordagem para resolver os problemas, mas nem uma palavra de desculpa. Ele não chegaria a um acordo, pois lutaria o caso. No entanto, o pai do rapaz não desistia e oferece $500.000 a Yang Shen, perguntando se é suficiente. Gritando, Yang Shen diz que ele não tinha dito que não se tratava de dinheiro e questiona por que ele não entendia. O pai do rapaz continua insistindo e agora oferece $1 milhão, dizendo que não daria mais do que isso, argumentando que ele estava sendo muito arrogante. Apesar da quantia de dinheiro, Yang Shen não presta atenção às palavras do pai e pergunta ao policial se pode ir embora. O policial responde que sim, mas ele precisa assinar um acordo de que não aceita conciliação, pois eles ainda estão ou alteram o processo legal. No entanto, enquanto Yang Shen estava filmando, o pai do rapaz agarra o papel e diz para esperar um momento. Ele diz que, se desenhar uma linha na areia, ele poderá vê-lo novamente. Dizendo que ele ainda é muito jovem e não deve restringir seu caminho. Mas Yang Shen tira o papel da mão dele e diz que, se ele terminou, ele precisa soltar. Ele diz que desde os 15 anos recebeu muitas ameaças de credores e se o pai do rapaz acha que suas ameaças vão funcionar com ele. Enquanto sai, ele diz que o verá no tribunal, ao que o pai responde que só precisa esperar para ver. Após isso, Yang Shen vai a um lugar que aparentemente vende casas. A garota lhe passa informações e diz que as fotos da casa foram tiradas e as chaves estão aqui e ali. Pergunta se ele tem alguma ideia sobre os preços, ao que Yang Shen responde que não, mas vai verificar de acordo com o mercado. Enquanto ele sai, ele diz à garota que ela pode ficar com a casa e que, se precisar de algo, é só chamá-lo. Enquanto ele caminha pela cidade, pensa consigo mesmo que precisa comprar um carro o mais rápido possível, já que não pode perder tempo com o Uber. Ele se pergunta sobre comprar um carro novo, mas é interrompido por uma mensagem do sistema. O sistema detectou que o proprietário recebeu uma avaliação negativa adicional, desencadeando uma recompensa extra. Empolgado, Yang Shen pergunta ao sistema o que é, se é outra coisa boa. O sistema o felicita dando um beijo em sua bochecha,
dizendo que ele conseguiu o carro de luxo edição ilimitada HT. Além disso, um carro comum aparece, dizendo que é mais adequado para ele dirigir como Uber. Ele pede para que Yang Shen colete o carro na garagem subterrânea. Enquanto a garota lhe entrega a chave, Yang Shen a elogia por suas conquistas. Após pegar a chave, ele diz que vai para casa descansar e voltar a brincar amanhã. Já em casa, Yang Shen desfruta da bela vista do lado de fora, já que sua vila está próxima ao rio. A garota, proprietária da Vila 8 Suicinam, está olhando para Yang Shen de longe. Ela vira-se para sua empregada e pergunta o que ela descobriu sobre o dono da vila. Investigou sobre o dono da Vila 1, o que ela tinha feito, ao que ela respondeu que tinha perguntado ao guarda de segurança, que disse que o proprietário da Vila 1 era muito jovem, mas dirigia um carro muito comum e não parecia de forma alguma um homem rico. Essas palavras fizeram a garota pensar que, com esse perfil discreto, ele poderia ser o filho de uma família rica. Ela então disse à sua empregada para levar um par de garrafas de vinho para ele fazer uma visita, mas para não fazer perguntas especiais sobre sua vida. Ela só precisava saber que eles estavam na Vila 8. Quando a noite caiu, alguém estava tocando a campainha, que estava na casa do nosso protagonista. Quando ele saiu para ver quem estava lá, a garota disse que era zeladora da Vila 8, do outro lado da rua, e que a dona tinha preparado um pequeno presente e pediu para ele ir saudar os novos vizinhos. Ele agradeceu pelo presente e perguntou o nome da dona da Vila 8. A garota respondeu que a dona se chamava. Ela também perguntou o nome dele, e ele respondeu que se chamava Yang Shen. Ele a convidou para entrar e sentar, mas ela recusou, dizendo que a dona só pediu para fazer uma visita e que, como vizinhos, poderiam cuidar um do outro no futuro. Na Vila 8, a garota perguntou à sua empregada como tinha sido a visita. A empregada respondeu que Yang Shen era jovem, atraente e provavelmente filho de uma família rica. Disse que ele foi embora depois de receber o presente, mas definitivamente devolveria o gesto em breve. Enquanto isso, Yang Shen sugeriu que a garota saísse para passear por 2 horas e depois voltasse para a cama, pois ainda era cedo. Depois de um tempo, ele pegou alguns clientes. A garota, junto com seu namorado, pediu a Yang Shen para levá-los à entrada do dormitório feminino antes das 10h30. Yang Shen respondeu que eram cerca de 15 quilômetros e levaria pelo menos 20 minutos, o que tornaria difícil chegar a tempo. O namorado da garota expressou preocupação de que, se não chegassem até as 10h30, não apenas teriam que pagar, mas também seriam mandados de volta. A garota não gostou disso e perguntou ao namorado do que ele estava falando. Ele disse que estava apenas assustando Yang Shen para que ele dirigisse mais rápido. Yang Shen garantiu que poderia fazê-lo a tempo, mencionando que ele também se formou em finanças e economia e estava familiarizado com as estradas próximas, afirmando que 15 minutos seriam suficientes. Estas palavras de Yang Shen parecem ter despertado o interesse da garota, que pergunta a ele de que departamento ele era e qual era o seu nome. A garota se apresenta como Lin Yu e é especializada em inglês. Ela comenta que não esperava tal coincidência em encontrar o carro de um irmão. Yang Shen também se apresenta à garota, mas é interrompido pelo namorado dela, que pergunta o que está acontecendo e por que eles não estão seguindo o caminho original. Ele pergunta para onde estão indo e por que se desviaram. Yang Shen responde ao rapaz que, se continuarem pela estrada principal, não conseguirão voltar, sugerindo que um atalho economizaria 5 minutos e eles chegariam à porta do dormitório a tempo. Isso deixa o rapaz um pouco desanimado, já que seus planos estavam sendo frustrados. A garota, muito animada, comenta que Yang Shen parecia saber como se mover bem. Ela pergunta se pode adicioná-lo no BX, uma aplicação de comunicação semelhante ao Messenger, para que possam entrar em contato diretamente quando necessário. Depois de alguns minutos, eles chegam ao destino. Enquanto a garota sai do carro, ela agradece a Yang Shen por ter chegado a tempo. Yang Shen observa que o namorado da garota não sai do carro e pergunta se ele não vai descer. O rapaz responde que fará um novo pedido. Nesse momento,
o sistema do telefone de Yang Shen notifica uma nova avaliação negativa. Ele pensa que alguém deve ter feito esse pedido na mesma noite e o suspeito é o rapaz da última fila. Como resultado da avaliação negativa, o sistema recompensa Yang Shen com uma versão prática do Svajiguan com efeitos imediatos. Após receber a recompensa, Yang Shen sente um tipo de poder agradável. Ele pergunta ao rapaz o que ele quis dizer com isso, já que ele só levou sua namorada para os quartos a tempo. Ele questiona se fez algo errado. O rapaz simplesmente responde que Yang Shen deveria dirigir bem e não se distrair, pois explicaria mais tarde quando chegassem. Depois de um tempo, Yang Shen chega ao local onde planejavam ir. Enquanto está estacionado, ele pergunta ao rapaz o que ele quis dizer com a avaliação negativa. O rapaz saca o telefone e diz que agora eles podem vir. Parece que foi uma armadilha preparada pelo rapaz para emboscar Yang Shen. Logo vários homens chegam com punhos cerrados e batendo no carro de Yang Shen. Eles ordenam que ele saia do carro, e Yang Shen pergunta ao rapaz o que ele quer dizer com isso. O rapaz explica que passou o dia todo com a namorada, atrasou deliberadamente até os últimos 15 minutos para chegar ao hotel com ela, fazendo com que Yang Shen fosse pego de surpresa. Yang Shen, se por acaso eu não tinha dito que não podia chegar à residência, mas peguei um atalho e a levei para casa. Eu disse ao cara que, se eles são namorados, por que se preocupar com apenas uma noite que ele mesmo me incentivou a levá-la de volta assim que pegou o carro? Ele nem sabia que estava fazendo difícil. No entanto, assim que o carro parou, o cara saiu do carro e eu disse a ele para parar de agir de forma boba, batendo no carro. Eu disse que ele arruinou o dia. Pedi para ele sair do carro de uma vez por todas. Enquanto eu encarava, pensava que havia acabado de aprender o Vale e Huang, portanto, não deveria ter problema em lidar com alguns valentões. Os valentões viram que eu saí do carro e disseram que eu tinha coragem de sair do carro. Disseram que iam acabar logo para irem comer espetinhos. No entanto, antes que eles fizessem alguma coisa, eu os interrompi, o que deixou um dos valentões confuso. Ele arrogantemente me disse que eu estava com medo e, se estivesse, deveria me ajoelhar e pedir desculpas, e se eu fizesse isso, ele me deixaria ir. Respondi a ele que não era por isso, mas sim porque havia vigilância naquele poste, então seria ruim se eles nos pegassem lá. Sugeri que fossemos para um lugar sem luz e eles poderiam sair quando estivessem terminados. Além disso, não haveria evidências. O cara concordou com isso e, enquanto estávamos no beco, virei rapidamente, instantaneamente, ouviram-se muitos gritos. Depois de um tempo, vemos como eu dei uma surra em todos os valentões. Um deles estava de pé, mas muito machucado, e me perguntou com quem eu estava mexendo, já que ele nem teve a chance de lutar antes de ser nocauteado com um único soco. Disse que ele era responsável por isso e pagaria todas as contas médicas. O cara, assustado, disse que não sabia que eu sabia lutar e que sentia muita dor no peito, achando que eu tinha quebrado suas costelas. Nesse momento, interrompi-o e disse que ele tinha que se aproximar para conversarmos sem que eu o batesse. Enquanto segurava pela camisa, disse a ele para mudar a avaliação negativa, pois era o primeiro pedido em meu novo carro. Depois que eu saí do local, a namorada do cara me ligou, perguntando para onde seu namorado havia ido. Ela disse que se ele estava comigo, transferiria o custo da viagem para mim. Respondi que ela não precisava pagar a tarifa e que seria melhor usá-la para as despesas médicas de seu namorado, já que ele havia chamado alguns caras para me bater. E, é claro, eu me defendi e causei danos. Além disso, ele não é uma boa pessoa, então seria melhor trocá-lo em breve. 1 minuto depois, vemos o cara caminhando todo machucado. No entanto, ele recebe uma ligação da namorada, perguntando por que ele pediu alguém para me bater. Ele respondeu com raiva, dizendo que desde que nos conhecemos, conversamos tão animados e carinhosos na frente dele. Ele perguntou se ela tinha pensado em seus sentimentos. Argumentou que ele tinha acabado de levar uma surra e se estava preocupada comigo, mas claramente sabemos que ele foi quem apanhou. Então,
Vemos a garota zangada perguntando o que estava acontecendo, já que ela não entendia. No entanto, ele não responde e simplesmente desliga a ligação, dizendo que, se ela não quiser uma avaliação negativa, não a fará, mas apresentará uma reclamação e verá o que fará depois disso. Imediatamente passamos para mim. Enquanto estava chegando em casa, recebo uma mensagem do sistema, dizendo que o proprietário recebeu outra reclamação e, portanto, o sistema me parabeniza por ter a oportunidade de fortalecer minha condição física geral. O processo duraria 49 minutos, e quando estivesse pronto, eu poderia dar a ordem ao sistema para fortalecer meu corpo. Agradeço ao cara pela sua queixa tola, pois graças a ela ganhei outro grande presente. Quando entro em casa, peço ao sistema para começar a fortalecer meu corpo. O sistema responde que recebeu minha ordem para começar a fortalecer meu corpo e que devo aguardar, pois o processo durará 49 minutos, durante os quais não devo interromper o sistema enquanto ele estiver em andamento. O sistema avisa que o fortalecimento começará nesse momento. Depois de 49 minutos, o sistema me avisa que o fortalecimento foi concluído e que estou livre para me mover. A partir desse momento, excluindo fatores externos como almas, tornou-se o homem mais forte da Terra, literalmente, Yan Shen se tornou um deus em seu mundo. No entanto, Yan Shen percebe algo, ele está cheirando muito mal. Ele se pergunta qual é a razão e se questiona se isso se deve à lendária limpeza dos meridianos. Se for esse o caso, ele precisa tomar um banho rapidamente. No dia seguinte, enquanto Yang Shen estava se exercitando um pouco, ele encontra a proprietária da Vila 8. Ele a saúda e pergunta se ela é a senhorita da Vila 8, ao que ela responde afirmativamente. Ele pergunta se ele é o dono da Vila número 1, Yang Shen. Ele confirma e agradece pelo presente anterior que ela deu, mencionando que ele gostou muito. Ela responde amavelmente que não foi nada e expressa seu contentamento por ele ter gostado. Após apertarem as mãos, Yang Shen sai. Isso faz com que a garota pense que ele é digno de ser filho de uma grande família. Enquanto ele corre ou, bem, trota, ele se pergunta se seria apropriado não retribuir o gesto de Yui, mas ele não sabe o que dar. Ele havia recebido um presente do sistema anteriormente, que eram folhas de chá. Ele decide dar isso como presente. O tempo passa e mudamos para Yang Shen tocando a campainha da Vila 8. Ao abrir a porta, ele é recebido pela empregada de antes, que o convida a entrar. Yang Shen diz que como não tem nada para retribuir depois de receber o presente anterior, ele tem um pouco de chá em casa e compartilhará com eles. A senhorita Yui, de cima, diz para ele tomar assento e pede à empregada que o entretenha com o vestriquel que eles compraram da última vez. A empregada sugere que Yang Shen disse que queria compartilhar seu chá com Yui. Yui responde de cima que eles deveriam pegar um pouco de chá para eles, já que Yang Shen não beberá, pois precisa apressar a condução do carro. No entanto, a empregada diz a Yui que talvez Yang Shen estivesse apenas sendo educado e que ele não pretendia dar chá a ela. Yui diz para a empregada ir buscar as folhas de chá para que ela possa dar uma olhada e saber que tipo de chá é. A empregada concorda e sai. Ela se pergunta como Yang Shen, um motorista de transporte, pode pagar a Vila número 1. Ela acha que ele é um homem misterioso. Em seguida, Yang Shen está recolhendo alguém, que é a pelirroja, que está mais deslumbrante do que nunca. Ela pergunta por que ele trocou seu carro por um tão comum e sugere que ele deveria dirigir um carro esportivo ou algo assim. Ela até pergunta se suas pernas estão mais longas e brancas agora que ela fez alguns ajustes. Yang Shen responde que ela deveria parar de falar, já que ele lhe deu 99 pontos para não falar e 59 pontos por falar. Ele a lembra de colocar o cinto, pois eles vão partir para o destino. No caminho, ela diz a Yang Shen que fez uma reserva no Kimaris para jantar naquela noite. No entanto, Yang Shen diz para ela esquecer, pois ele não tem tempo, pois precisa executar o serviço de transporte de veículos online. Além disso, ele pergunta se ela não queria deixá-lo bêbado e levá-lo para um hotel. Ela responde com uma pergunta,
perguntando por que ele é tão bonito, argumentando que seu pai disse que já havia negociado o contrato e eles poderiam esperar que os fundos chegassem à conta na manhã seguinte. Ela quer agradecê-lo convidando-o para jantar. No entanto, Yang Shen diz que já recebeu seus desejos, então não precisa comer. A garota, que é de pele clara, pernas longas, seios grandes e cintura fina, o convida para jantar, mas ele recusa. Yang Shen a questiona sobre sua orientação sexual, o que a faz pensar que talvez ele não seja atraído por mulheres. A garota fica ofendida, mas eles chegam ao destino dela, então ela sai do carro. Enquanto Yang Shen a observa de fora, ela o pergunta se ele não está interessado em mulheres. Yang Shen não responde. Em seguida, eles mostram uma cena em que a garota está sendo assediada por um homem. O assediador a ameaça por ter derrubado sua moto e batido em seu carro. Ela tenta explicar, mas ele não acredita nela. Yang Shen intervém e sugere verificar as câmeras de segurança. A garota concorda e eles verificam o vídeo juntos. Yang Shen ameaça destruir o carro do homem, mas ele recua. A garota o agradece, mas o homem a acusa de ter chamado Yang Shen para intimidá-lo. Yang Shen confronta o homem e eles discutem, mas a situação é resolvida sem violência. Yang Shen pergunta por que o homem estava olhando e se ele não estava prestes a destruir o carro. O homem alega que foi o vento que derrubou a bicicleta e bateu no carro, não ele. Yang Shen dá um olhar frio e pergunta o que ele estava fazendo. Ao mesmo tempo, o que acontece é que, se por acaso não tivesse dito que se menosprezaria, mas sim que destruiria, Yang Shen vai com o carro. No entanto, ele apenas responde que tudo é culpa dele, dizendo, então, entrem rapidamente no carro e não percam seu precioso tempo com ele. E estando dentro do carro, a garota agradece a ele, pois se não fosse por ele, estaria em apuros naquele dia. Yang Shen responde que não há nada para agradecer, pois é o destino, e se ele não tivesse chamado seu carro, ela não teria sido ajudada. A garota, um pouco curiosa, pergunta a Yang Shen por que ele de repente foi tão cortês, ao que Yang Shen responde que não sabe, mas talvez tenha sido um repentino ataque de consciência. Após vários minutos, Yang Shen finalmente chega ao seu destino, e a garota, muito agradecida, pergunta a ele qual é o seu nome, dizendo, então, meu nome é Xiao Yun, argumentando que já é hora do jantar e seus colegas de apartamento a convidaram para jantar naquele dia. Então por que ele não a acompanharia? Yang Shen acaba rejeitando a proposta, dizendo que não é necessário, já que ela deve se divertir com seus colegas. No entanto, antes de partir, a garota diz a Yang Shen que ele deveria adicioná-la, já que ela o ligará novamente da próxima vez. Yang Shen acaba aceitando. Depois de deixar a garota, Yang Shen diz que está realmente com fome, então, após um tempo, ele chega a um restaurante. Ao entrar, ele imediatamente recebe uma mensagem, mas não a do sistema, é uma mensagem de Xiao Jun, que pergunta se ele já saiu de lá, dizendo que está no quarto 302 e pedindo ajuda, pois não está se sentindo bem. Ela diz que definitivamente colocaram algo em sua bebida. Ao saber que a garota está em perigo, Yang Shen se dirige rapidamente ao local. Ao chegar lá, Yang Shen pede à recepcionista para ir ao quarto 302 e verificar o que está acontecendo, já que um de seus colegas de classe está lá dentro comendo e ainda não saiu. A recepcionista concorda em fazer isso imediatamente. No entanto, neste exato momento, a garota aparece junto com o agressor que danificou o carro de Yang Shen anteriormente. A garota pede para ser solta por suas colegas, dizendo que quer voltar para seu dormitório. No entanto, suas colegas dizem para não se preocupar, pois a levarão de volta ao dormitório naquele momento. Isso leva Yang Shen a chutar uma mesinha, que acaba atingindo o agressor. Yang Shen diz ao agressor que é uma grande coincidência tê-lo encontrado ali, mas o agressor ameaça Yang Shen, dizendo para sair de seu caminho, pois ele não estava livre naquele dia. Quando o agressor e a garota estão prestes a sair, Yang Shen os impede e elogia as colegas da garota por serem boas companheiras de quarto, já que até tentaram embriagá-la para levá-la para a cama de um homem, o que a garota termina. Ao responder que não diga bobagens,
pois eles são um casal que teve um conflito e bebeu demais. No entanto, Yang Shen, enquanto mostrava seu telefone, dizia a ela que ela enviou uma mensagem pedindo ajuda, o que surpreendeu-o mesmo. O agressor dizia a Yang Shen que ele tem um relacionamento com Xiao Yung, então não vá com essa ideia de que ele colocou algo em sua bebida, advertindo-a a sair. Nisso, Yang Shen responde que se isso fosse verdade, então ele chamaria a polícia e faria um médico ver se ela está drop. O agressor, enquanto xingava, dizia que estava apenas tentando provocá-lo, já que eles não estavam em bons termos, e que ele estava fazendo isso para se meter com ele. Saindo do local, Yang Shen diz que ela só precisa esperar, pois jura que se vingará. A colega de quarto solta a garota para Yang Shen, dizendo que não é mais problema deles, pois estão indo embora. Yang Shen pega o rosto dela e pede para ela reagir, mas parece que ela está muito bêbada. Yang Shen diz para levá-la a outro quarto ou lugar enquanto a segura em seus braços. Ele pergunta à recepcionista se pode dar a eles um quarto privado, e ela confirma. Na sala, a garota pergunta a Yang Shen se ele a salvou, o que ele confirma, também perguntando o que aconteceu. Ela explica que suas colegas de quarto a convidaram para jantar, mas quando chegou ao quarto reservado, percebeu que também estava lá. Quando estava prestes a sair, alguém disse para ela tomar um copo de suco, e depois de beber, ela se sentiu tonta e estranha. Yang Shen confirma que certamente colocaram algo no suco. A garota se levanta, indignada e diz que isso é imperdoável, mencionando que ligará para a polícia. Ela pega o telefone para fazer isso. Mais tarde, vemos como as garotas foram com a polícia. O tempo passa e voltamos para Yang Shen, que chega em casa e encontra a empregada da mulher da Vila 8 esperando por ele. Ela diz que sua senhora gostaria de convidá-lo para uma xícara de chá. Yang Shen agradece, mas diz que está cansado e quer descansar cedo, prometendo que elas podem ir jantar em sua casa no dia seguinte à noite. Mais tarde, Yang Shen fala com Shou Yang, que lhe diz que a polícia disse que foi tudo causado por sua colega de quarto e não causou danos substanciais, apenas a repreendeu e educou. No entanto, o mentor por trás disso era claramente Cheng, o que não agrada a Yang Shen. Yang Shen entende, mas ainda precisa de provas. Então, ele pede a Yang Shen que tenha cuidado no futuro, pois encontrará uma maneira de resolver isso com Shan em breve. No dia seguinte, Yang Shen estava pegando alguns passageiros. Os passageiros não entraram de forma muito agradável, pois até mesmo o rapaz tirou os sapatos, deixando um mau cheiro no ar. Yang Shen, ao ver isso, pediu para ele colocar os sapatos, sentar-se e colocar o cinto. No entanto, o rapaz disse que estava com muito sono e queria tirar um cochilo, perguntando por que havia tantas regras para um carro de transporte compartilhado e de onde vinham todas essas regras. Yang Shen olhou para ele seriamente e mencionou que, se ele não colocasse os sapatos, deveria sair do carro. O rapaz respondeu dizendo que receberia mais críticas e que era tão ruim quanto ser humano. A namorada do rapaz interveio, dizendo que ele estava procurando uma briga livremente, acrescentando que ele poderia tolerar o mau cheiro, já que ele está na indústria de serviços e ainda assim despreza pessoas com pés mal cheirosos. Yang Shen estava cada vez mais irritado e disse que ele era um motorista de transporte compartilhado, não um técnico de lavagem de pés, e não tinha a obrigação de tolerar seus pés mal cheirosos. Ele também apontou que a postura do rapaz era perigosa. Yang Shen alertou que, se ele não colocasse os sapatos de volta, o deixaria no local ou ele poderia chamar outro carro. No entanto, o rapaz ignorou as palavras de Yang Shen e continuou com os pés no carro. Yang Shen decidiu sair do carro para tirar o rapaz. A namorada do rapaz começou a gritar por ajuda, acusando Yang Shen de agressão. Ela afirmou que Yang Shen jogou os sapatos em seu namorado e o expulsou, estrangulando-o pelo pescoço. Ela questionou como ele podia dirigir um carro dessa forma. Yang Shen respondeu que deixaria que cada um julgasse por si mesmo. Ele disse às pessoas ao redor que o rapaz tirou os sapatos e esticou os pés, e quando entrou no carro, ele lembrou para usar sapatos e prestar atenção à segurança.
As pessoas comentaram que agora todos os táxis online estavam tão cheios e que esse passageiro estava realmente desqualificado. No entanto, eles ainda tinham uma dúvida sobre por que Yang Shen estava dirigindo um carro de luxo como um táxi online. Enquanto se aproximava do carro de Yang Shen, alguém se perguntava que tipo de carro de luxo era esse, já que não parecia comum. Ele ficou surpreso ao ver que era um HT. A garota perguntou ao namorado se aquele carro valia muito dinheiro. Yang Shen confirmou que valia $1 milhão. A garota, ao perceber que Yang Shen era rico, se aproximou dele amavelmente, se desculpando por não ter parado o namorado antes. Como gesto de desculpas, ela o convidou para comer. O namorado dela a questionou, perguntando o que ela queria dizer com isso. Ela respondeu que estava prestes a convidar um homem bonito para jantar e se desculpar com ele, chamando-o de irmão. Ela disse para ele ir para casa primeiro, pois ela cuidaria disso. O namorado, surpreso com o termo irmão, perguntou o que ela quis dizer. Ela explicou que ele estava sendo irritante e desobediente desde criança. Então, para não irritá-la, Yang Shen, referindo-se à garota, diz a ela que, como ele é o irmão dela, ela poderia tirar os sapatos do carro. Ela concorda e joga o sapato do carro. No entanto, ela fica sentada como se alguém tivesse lhe dito para ficar. Yang Shen a convida para entrar e jantar. Ela agradece a gentileza dele enquanto entra no carro. Dentro do carro, Yang Shen comenta que a câmera traseira estava um pouco embaçada e pergunta se ela poderia sair e limpá-la para ele. Ela concorda e diz que só precisa esperar enquanto sai para limpar a câmera. No entanto, assim que ela sai do carro, Yang Shen arranca imediatamente. A garota grita de fora, pedindo para ele esperar, pois nem sequer entrou no carro e sua bolsa ainda estava dentro. No entanto, ele joga a bolsa dela do carro. O namorado dela pergunta se ela está envergonhada, pois ela queria ser rica, mas infelizmente não gostava de Yang Shen. Ao ouvir isso, a garota dá um tapa nele e diz que ninguém a entende, perguntando por que ele fez isso. O namorado responde que não sabe. Quando ele pergunta por que ela fez isso, ela argumenta que ele provavelmente ficou ofendido quando agiu com arrogância no carro e que ele deve ter ficado desesperado para escapar quando ela se agarrou a ele daquela maneira. Ela diz que, se as pessoas não entenderam a explicação, ela não as culpa, pois ela também não entendeu. O namorado se desculpa, dizendo que foi um mal-entendido da parte dele. No entanto, a garota diz que, se ele realmente quer fazê-la se sentir melhor, ele deveria deixar uma avaliação negativa e ligar para reclamar sobre Yang Shen. O namorado concorda e diz que deixará uma avaliação negativa naquele momento e ligará para reclamar. Voltando para Yang Shen, ele recebe uma mensagem do sistema informando que ele recebeu uma avaliação negativa e uma reclamação de um passageiro. O sistema aparece e parabeniza Yang Shen por receber uma avaliação negativa, dizendo que ele será recompensado com uma participação de 32% no Hotel Balkin, tornando-o o segundo maior acionista da empresa. O sistema menciona que o proprietário deve pegar o acordo de transferência de ações na sede do Hotel Balkin no dia seguinte. E aí, apaixonados por esse tipo de conteúdo exótico, gostaram? Se você curtiu esse resumo incrível e quer garantir que não vai perder nenhum conteúdo emocionante, inscreva-se agora mesmo no nosso canal. Não deixe essa oportunidade passar, clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade. Muito obrigado, deixe seu comentário e nos vemos no próximo vídeo.